Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, hoje a gente vai falar de saúde do homem, mas de um outro ângulo. Sempre a gente fala da medicina, né, da prevenção. Nós vamos falar de outro tipo de prevenção, que é você se alimentar bem. Porque eu tenho a honra e a satisfação de receber, ao lado do professor Marcos Tobias Machado, o chefe Dante Machado, que acaba de abrir em São Caetano do Sul o Bravo Bar e Restaurante. Eu já estou louco para conhecer. Uma pena que, por enquanto, só está funcionando delivery, mas daqui a pouquinho a gente vai estar aberto e vai lá para conhecer. Mas, primeiro, vou falar bom dia ao professor Dr. Marcos Tobias Machado. Muito obrigado pela sugestão dessa pauta, dessa entrevista, que tenho certeza vai ser muito produtiva para todos. Bom dia. Bom dia. Na verdade, a gente está viajando sobre vários assuntos, né? A gente sempre tem essas ideias, já falamos sobre arte aqui, já falamos sobre saúde mental, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de alimentação também, que eu acho que é importante. Legal. Bom dia, chefe Dante. Prazer em conhecê-lo. Bom dia, Joaquim. É um prazer conhecê-lo, um prazer estar conversando com todos vocês aqui no programa Saúde do Homem. E acho muito importante e indispensável nesses dias de hoje a gente está falando sobre alimentação, o que é saudável, o que não é ser saudável, indicações, contraindicações, e eu estou aqui para trazer um pouquinho dos meus conhecimentos e aplicá-los na área da medicina, fazer essa interdisciplinar aqui com meu pai. Maravilha. E quando a gente fala em alimentação saudável e de alta qualidade, de alta gastronomia, fica melhor ainda. Eu acompanho um pouquinho dos seus passos aí. Você estudou em Portugal, é isso? Não, eu estudei em Nova York, me formei na CIA no Culinary Institute of America, e após a minha graduação eu me mudei para Portugal para chefiar um restaurante lá no Porto. Qual o restaurante do Porto que você chefiou? Telhados Boêmios. Olha, comida contemporânea portuguesa. Na verdade, ele montou todo o cardápio do restaurante e, por questão da pandemia, precisou voltar para o Brasil. Legal, legal. Bom, e só chefiar um restaurante no Porto, que tem uma altíssima gastronomia, um lugar espetacular, fantástico, já é uma credencial. E diga uma coisa, você desde pequeno se interessou pela cozinha, por isso você foi para os Estados Unidos para estudar. Como é que foi a descoberta desse mundo da gastronomia aí? Então, depois de refletir algumas vezes, eu sempre vi que a gastronomia apareceu na minha vida há muito tempo atrás já, mas eu não sabia disso. Por exemplo, o meu avô morava num sítio lá em Minas Gerais, e eu sempre ia visitar ele nas férias, e a cultura lá alimentar era muito rica, porque ele plantava todos os legumes, plantava todas as frutas, tinha um pomar lindo lá, ele tinha tinha porcos, tinha vacas, tinha carneiros, ou seja, isso apareceu na minha vida há muito tempo atrás, e além disso também eu sempre tive o hábito de cozinhar com a minha avó materna nesse caso, nos almoços de domingo, que nós íamos para lá, eu ia um pouquinho mais cedo para ajudar ela, e foi aparecendo dessa forma. E quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade, eu entrei na SPM para estudar propaganda e marketing. Eu gostei de certa forma, mas eu acho que isso não ia se encaixar muito bem nos meus projetos, nos meus planos, aí eu larguei tudo para fazer gastronomia. Legal. E já tinha o pai que também gosta bastante de gastronomia, a gente conversa às vezes fora do ar, falando de gastronomia, de enogastronomia, que é muito importante, né? Isso também ajudou muito, né? O meu pai não sabe cozinhar, mas ele é com certeza um ótimo apreciador e sabe comer muito bem. Quando eu era pequeno, ele fazia muitos lanches, ele era profissional dos sanduíches e dos lanches. Legal. Agora me diga uma coisa, nesse estudo teu, você se especializou em algum tipo de cozinha, ou você foi para todos os lados, de cozinha clássica a cozinhas regionais, como é que é isso? Então, o meu curso, tem 2 cursos majoritários que você opta, que um deles é artes culinárias e o outro é confeitaria e panificação.
que é indicado para aqueles que querem abrir padarias, chocolaterias, cafés, estabelecimentos do gênero. Mas ambos os cursos eles abrangem conhecimentos a respeito de administração e gestão de restaurantes. Legal. E aí, como é que foi? Você foi para Portugal já depois de formado? Como é que foi essa decisão de ir para Portugal? Então, essa decisão ela foi tomada já antes de eu me graduar, porque antes da minha graduação eu recebi já o convite para chefiar esse novo restaurante no Porto. Então, eu me graduei, já peguei um avião e fui direto para Portugal para enfrentar esse novo projeto. E aí, por causa da pandemia, né, regressei para o Brasil para ficar com a minha família, ficar perto dos meus amigos, da minha namorada. Então, você voltou há pouco tempo. Faz quanto tempo que você está no Brasil de volta aí? Faz 3 meses. 3 meses. Na verdade, ele pegou aquele último avião antes de fechar. Foi realmente o último dia. A gente ficou bem angustiado que fosse cancelar o voo e ele fosse ficar preso lá. Caramba, imagina o sufoco. Já cancelou. O primeiro voo foi cancelado. Aí o segundo eu estava na esperança, por favor, não cancela, e consegui voltar. Graças a Deus. Maravilha. Bom, e voltou e já voltou com tudo, porque então nesse período você já pensava em abrir algum restaurante quando você voltava aqui na viagem? Você está pensando já, tem que abrir alguma coisa lá no Brasil? Não necessariamente abrir, mas acho que essa quarentena é um bom momento para a gente pensar em novos projetos, pensar em novos desafios, como o mercado está mudando, como a gente pode se adequar, como a gente pode se encaixar nesse mercado, o que o consumidor está precisando agora. E eu fiquei pensando muito a respeito disso nesses 3 meses. E então me surgiu essa oportunidade, eu decidi investir e abrir o Bravo Bar e Restaurante. E em breve esperamos que ele esteja aberto ao público. Nós também, com certeza. Na verdade, a gente não sabia quanto tempo que ia durar essa pandemia, né? Há 1, 2, 3 meses, aí conversando, a gente, olha, se demorar muito tempo, é melhor realmente ter um projeto, né, investir num projeto e seguir em frente. Aí ele andou pensando bastante e teve essa oportunidade de ter essa sociedade, né? O Bravo já é tradicional lá da Moca. Verdade. Né? E aí o que está funcionando é delivery, e eles têm uma unidade em São Caetano que estava parada, e aí houve a oportunidade de entrar como sócio e tocar esse barco para frente. É isso que ele está fazendo. E outra coisa interessante é que o Bravo, ele, como meu pai disse, o Bravo, ele nasceu na Moca há mais de 10 anos, e eles já têm 2 unidades na Moca, e essa terceira unidade em São Caetano. E eu fui cozinheiro do Bravo Bistrô, restaurante francês, há 4 anos atrás. 4 anos atrás, antes de eu estudar, em Nova York, inclusive, eu era cozinheiro do Bravo. E hoje eu entrei de sociedade com o proprietário. E estamos aí, estamos juntos nessa luta para... E era isso que eu ia falar. E quais são os pratos? Ele é voltado para a culinária francesa ou você tem de tudo lá no Bravo? Especificamente em São Caetano. Especificamente em São Caetano, acho que a gente tem que entender um pouco da população local, do que eles precisam, do que eles entendem, do que eles percebem valor, do que eles gostam. E eu acho que a gastronomia francesa, apesar de ser uma das que eu mais gosto, minha favorita, é um berço, o berço da culinária, né? Mas eu acho que não se aplicaria muito bem esse conceito para o restaurante lá em São Caetano, até pelo espaço físico. Então, eu estou voltado mais para o comfort food. Comfort food não necessariamente brasileiro, italiano, mas é aquela comida que faz a gente se sentir bem, independente da sua nacionalidade, aquela comida que aconchega. Legal. Então, eu tenho muitos pratos italianos, que é particularmente uma comida que me aconchega muito, massas, risotos, tenho várias opções de grelhados. Além disso, tem as tradicionais parmegianas, estrogonofes.
Aperitivos, temos também vários tipos de aperitivos, então eu estou tentando trabalhar, não rotular muito como algum país, mas tentando trazer esse conceito daquela comida que aconchega, aquela comida que abraça a gente. É verdade. E essa opção também, por ter várias ofertas da culinária italiana, no caso de São Caetano especificamente, né? O professor Dr. Marcos Tobias nasceu em São Caetano, sabe bem disso que eu estou falando. Você tem 50% da população é descendente de italiano, né? Tinha até um ex-prefeito, que foi muito amigo meu, desculpa, foi prefeito por 3 vezes, que era o Hermógenes Walter Braito, e eu conversava muito com ele, e ele falava assim: Joaquim, sabe qual é o segredo para ganhar a eleição em São Caetano? Você tem que ter uma chapa com um italiano, que era ele, o Braito, e um baiano, porque você tem metade de nordestino e metade de descendente de italiano. É óbvio que era a brincadeira que se fazia na época, mas tinha toda a lógica. Então, o italiano é muito forte em São Caetano, né? Esse dado é bem interessante, porque eu desconhecia que tinha tanto italiano assim na região de São Caetano. Pois é, tem demais. E tem muito palmeirense, que eu sei que o professor Dr. Marcos Tobias não gosta muito, porque como corintiano, aqueles fanáticos, né? Eu também. E tem muito palmeirense, mas é o caminho. Agora eu estou vendo que também você parte para a culinária brasileira, tipicamente brasileira, na verdade é africana, mas desenvolveu muito no Brasil. E estou sabendo que nesse sábado tem feijoada, é isso? Que para entregar no Nesse sábado tem feijoada e diariamente, para retirada no local, nós temos nossos pratos executivos e um prato executivo diário que não sai do cardápio. Nós temos arroz, feijão, farofa, vinagrete, e o grelhado fica a seu critério. Então você pode escolher um grelhado de frango, um grelhado de contrafilé, um peixe, opções vegetarianas também. E eu tenho uma receita vegetariana e vegana que me agrada muito, muito saudável, que é o famoso falafel. Falafel de origens árabes, que são bolinhos de grão de bico com muitas ervas e especiarias, e isso é muito bom, apesar não, sendo vegetariano e vegano, é uma comida que agrada a muitas pessoas, e eu tenho lá no menu do restaurante, em porção, em sanduíche, e como opção de proteína nesses pratos, para os nossos vegetarianos e veganos que não podem ficar de fora. Legal. E o serviço delivery começou faz quanto tempo que você já está com ele aí? Faz 2 dias. 2 dias? Opa! Isso, o jornalista adora informação assim, informação de primeira mão, e eu tenho certeza. Agora, o pessoal que tiver interesse, você está entregando só para São Caetano, para o ABC todo? Como é que é em São Paulo, uma parte de São Paulo? Então eu tenho... Nós estamos trabalhando com 3 modalidades, basicamente. A primeira é pedir pelo aplicativo do iFood. Tá. O iFood abrange um raio de 7 quilômetros na região. Então, o restaurante é localizado em São Caetano, bairro Barcelona. E o raio do iFood pega regiões de Santo André, São Bernardo, São Caetano e pega um pedacinho de São Paulo também. Legal. Eu já estou até colocando aqui no iFood para ver como é que eu acho aqui, porque eu vou ter que pedir, não tem jeito. Nossa segunda modalidade é retire no local. Para aqueles clientes que vão lá e retiram o nosso local, nós damos 10% de desconto. Ah, legal. É o tipo e nossa terceira modalidade, nós entregamos, mas nós entregamos apenas as nossas marmitas saudáveis sobre encomenda. Para aqueles que estão de dieta, médicos que não podem cozinhar em casa, que não têm tempo, e pessoas que se importam com a alimentação, nós temos um modelo que é monte a sua marmita. Ou seja, o consumidor escolhe uma proteína e 2 acompanhamentos. As proteínas, eu já te disse quais são, e os acompanhamentos seriam legumes, purês, grãos, cogumelos, para todo tipo de gosto. Que maravilha. Isso é realmente não tem tempo de cozinhar em casa. Legal. E esses almoços executivos, como acredito eu, que sejam a preços acessíveis, a preço bem em conta, que vale a pena, né? Preços acessíveis, preços muito acessíveis.
nosso ticket médio é de R$ 30. Realmente, pela qualidade de um chefe de culinária internacional fazendo, está praticamente de graça, está muito barato, vale a pena. Então, em Portugal eu trabalhava com alta gastronomia. Era um mercado um pouquinho mais de luxo, podemos colocar dessa forma, porque as refeições eram muito mais caras. Mas para esse cenário da pandemia, eu particularmente acho que a gente tem que trabalhar um conceito mais democrático. É verdade. O professor ia falar alguma coisa? Eu queria dar uma sugestão para os telespectadores, que é o meu prato preferido. É uma assinatura do Bravo, que é o tortellini de brie, com azeite trufado. Então, assim, não tem muitos pratos de alta gastronomia, mas esse é a minha sugestão. E harmoniza com o que, Dante? Esse prato harmoniza com vinhos, eu diria, eu não gosto de rotular os vinhos, eu colocaria vinhos brancos, encorpados, envelhecidos em carvalho, porque o molho é bem cremoso, então você precisa de um vinho que tenha uma cremosidade para você ter uma intensidade parecida, seja do vinho e da massa. Dá uma sugestão. Eu diria um Chardonnay da Borgonha seria uma ótima opção. Com 2, 3 anos de barriga. Com 2, 3 anos. Por causa do brie, realmente o branco ia harmonizar muito bem. E você que morou em Portugal, quando o professor estava falando, descrevendo o prato, eu já estava até também fazendo uma harmonização aqui mentalmente. Está pensando no alvarinho já, né? Não, sabe que eu pensei mais do que o alvarinho? Tem um vinho português. Não seria muito adequado o alvarinho. Não seria não. Mas eu acho que, não sei se você conhece o Guru, do Jorge Seródio. Guru é o nome da vinícola. Não, do vinho. O vinho branco chamado Guru, do Seródio. É o nome da marca. É a marca do vinho. Que é maravilhoso. Eu não sei se você conhece um que chama Casa Ermelinda Freitas. Não, esse é um vinho, é um nome para você guardar, porque é um vinho que está ganhando muita força em Portugal. Porque eles têm preços bons e estão ganhando. Bom, além dos vinhos populares, as reservas mais especiais deles estão ganhando muitos prêmios em Portugal. Por isso, os vinhos populares também estão ganhando destaque. Da Casa Ermelinda Freitas. E eles fazem vinho branco suave, fazem vinho branco envelhecido, fazem vinho rosé. O rosé, né, a gente costuma chamar o podrão das vinícolas, porque eles pegam todas as uvas que sobram, pegam tudo que sobra e transformam em vinho rosé. Legal. Eu estou até vendo que, aí começamos a falar de vinho português, até o teu sotaque voltou um pouquinho aí na entonação da voz, mas isso é muito legal. E estou vendo que, assim que a gente puder abrir as casas, nós vamos ter belas opções de vinhos aí também no Bravo, né, para poder jantar ou almoçar e harmonizar com perfeição, porque você conhece também bem essa arte. Né? Com certeza, com certeza. Quando eu entrei, já tinha uma carta de vinhos lá no Bravo e já foi jogada no lixo. Já estou trabalhando numa carta nova para satisfazer os gostos e com bons preços, porque hoje, né, nos dias de hoje, é importante você achar vinhos que sejam bons e tenham qualidade, o que é muito difícil no Brasil, né? Preço, né? Muito difícil no Brasil você encontrar vinhos que tenham um bom preço e boa qualidade, mas já tenho alguns no meu bolso e assim que voltar, vou estar compartilhando com todos esses vinhos que eu tenho aqui. E nós vamos conversar bastante, porque eu também gosto muito, além de gostar de gastronomia, eu gosto muito de vinho e acompanho muito esse mundo do vinho. Ontem mesmo conversava com um grande amigo, que é o Marcelo Copelo, colunista de vinho da Veja, e ele entrou numa guerra danada com essa carta aí do pessoal do Sul, que pedindo salvaguardas para o vinho, que é uma bobagem danada, porque não é impedindo a importação de vinhos que você vai melhorar a venda do vinho nacional, pelo contrário, é melhorando a qualidade daqui e baixando o preço que você vai conseguir
proibir fechar a porteira de jeito nenhum. Isso é uma bobagem. E a gente vai ficar os nossos italianos. Uma estupidez. Não tem sentido. Mas de vez em Foi quando dessa bate um forma, desespero. não, você sabe que foi dessa forma que o governo conseguiu falir a Gurgel, né? Pois é. Que a Gurgel faliu, foi dessa mesma forma. Mas legal. Ó, eu ficaria aqui o resto do dia, que eu já estou salivando nesse papo, mas a gente vai falar mais vezes. Eu quero... Vamos ter muitas conversas ainda de enogastronomia. E vamos ver se a gente marca uma outra gravação com você cozinhando lá, mostrando como é que é, preparando um prato. Acho que é muito legal isso aí. O que você acha da ideia? Vou fazer uma travada aqui. Eu estava falando o seguinte, que vamos preparar, vamos marcar aí. Eu ouvi falar que os restaurantes vão voltar, acho que, sei lá, em algumas semanas. Estamos torcendo para isso, que está precisando. Tomando as medidas necessárias, né? O professor sabe bem disso, né? Porque foi dito. Então, os restaurantes em Portugal já estão operando com 30% da capacidade. Isso. Os Estados Unidos também estão operando, não sei qual que é a porcentagem, mas já está tudo voltando ao normal. É que aqui a pandemia começou um pouco depois, então ainda está se estendendo. Mas se você sair na rua, ninguém mais está seguindo o isolamento social. Até para ir trabalhar, eu pego um trânsito enorme, um trânsito imenso. Eu falei, que acabou o isolamento, porque não é possível tanto carro na rua desse jeito. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que observar ainda o comportamento na saúde pública, né, para ver se não vai ter uma segunda onda, se não vai aumentar. Então, eles estão bastante cautelosos para não abrir de vez, né? Então, acho que nas próximas semanas a gente vai saber o que está acontecendo. Maravilha. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado, chefe Dante. Muito obrigado, professor. Caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e eu fiquei sabendo esses dias de uma informação que me deixou bastante preocupado e quero compartilhar com vocês. Vocês sabiam que os animais são as novas vítimas da subnotificação da Covid-19? Pois é, eu recebi um material em que a Andréa Bonifácio, pesquisadora em Direito Animal, mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, ela, que também profere palestras sobre esse assunto, chegou a essa conclusão. Eu falei, preciso conversar com a professora Andréa e saber mais sobre isso. Primeiro, muito obrigado, professora, pela gentileza de nos atender aqui para essa entrevista. Imagina, eu que agradeço. Então é isso mesmo, os nossos animais são as novas vítimas da subnotificação da Covid-19? São, Joaquim, porque o que a gente tem visto, pelo menos nas redes sociais e na mídia, é que cresceu o número de violência doméstica, né, contra as mulheres, crianças, idosos, e se a gente comparar a violência em relação ao ano passado com a desse ano, ela cresceu 47%. Principalmente de acordo com o Ministério da Mulher. E o que acontece? Temos visto, sim, essas questões envolvendo idosos, mulheres, crianças, mas nós não vemos os animais. E é fato que o abandono de animais cresceu durante a epidemia. E assim como a gente tem visto muitas pessoas também nas calçadas, dormindo, né? Porque muitas pessoas realmente agora tornaram-se pessoas em situação de rua, nós também vemos muitos animais abandonados nas ruas. Por quê? Também pela falta de informação, pela aquela falsa crença de que animais transmitem a Covid-19. Então, as pessoas com receio de contrair o vírus acabam abandonando o pet, o animal de estimação que tem. Então, quer dizer, você entende que o primeiro motivo é esse, dessa crise, que eu chamaria até de ignorância, porque a gente já cansou de ler material na imprensa, já cansou de ver especialistas dizendo que os animais não transmitem a Covid-19.
a primeira razão do abandono seria essa, de achar que o animal pode vir a transmitir o vírus. Isso é muito triste, né, pensar disso, né, porque não tem... E tem uma outra questão também. É uma das razões, né? É, uma das razões. Tem uma outra questão. É obviamente que, com o isolamento, o nível de renda da grande maioria das pessoas caiu bastante. Isso. E a gente sabe, quem tem pet, eu tenho em casa... Tem uma despesa. Eu tenho 2 calopsitas fantásticas, que são a razão da nossa vida aqui, né? E voam para cima e para baixo o dia inteiro, elas ficam fora da gaiola. Mas a gente tem toda a preocupação de dar água de qualidade para eles, de oferecer ração boa, de, ao menor problema, você procurar um veterinário, né? Então, uma delas já está aqui há 10 anos, que é o Pegasus, ele é fantástico, companheiraço nosso. Então, você sabe que custa, ter um pet custa. Tem um cachorro custa, um gato, se você for cuidar direitinho. Também essa questão de a renda das pessoas ter caído pode ter contribuído para esse abandono? Com toda certeza. Assim como... na verdade, há uma questão econômica por trás, há essa questão da falta de informação, mas também não podemos deixar de lado que há também a questão da violência, né? Então, assim como a violência doméstica cresceu, os animais também estão sendo maltratados, né? Então, você vê, outro dia circulou um vídeo de uma moça que pega os cachorrinhos e faz a brincadeira da farinha, né? Entre tantas outras coisas. A gente tem que lembrar que a situação é um pouco atípica, os ânimos também estão aflorados, então a gente está tendo, ao mesmo tempo que está tendo muita coisa virtual, também está acontecendo muitas, por exemplo, assim, notificações, né, Disque 181, na Polícia Militar, que é de violência contra a mulher mesmo, feminicídio, se eu não me engano, no Acre cresceu 300% o número de feminicídios, e pelo menos pelo que a gente entende da teoria do link, que é a relação entre a violência contra animais humanos e não humanos, é que elas estão totalmente interligadas. Então, uma violência acaba ali gerando outra, elas estão intimamente ligadas. É aquela questão da criança que maltrata animal quando é mais novinha e futuramente vai ser um ser humano talvez um pouco pior. É verdade. E o que me chamou a atenção também nesse teu material é essa comparação da violência com cães e gatos e que com os felinos é maior. Tem uma explicação para isso? Tem sim. Infelizmente, os felinos eles têm uma peculiaridade, né, assim, deles mesmo, da espécie, e eles não são tão amigáveis quanto os cachorros em relação a buscar, chamou, vai lá, busca bolinha, né, não é bem assim que funciona. É a espécie deles, dessa forma, e também tem a questão da superstição, né, principalmente com os gatos pretos. Então, a gente tem aquela sexta-feira 13, que o gato preto não dá sorte, e ter o gato preto em casa, e ainda na época da Covid, pior ainda. Então, os gatos, até a adoção dos felinos é mais difícil do que a dos cães em geral. Então, realmente, infelizmente, é o que está acontecendo, né? Agora, o que a gente não vê, Joaquim, é isso passando no telejornalismo, né, na mídia, a gente não vê. Talvez a vida humana tenha um pouco mais de valor sobre as não humanas. Isso é uma coisa a ser pensada, né? Porque a gente está falando, então, de um especismo, que anda ali bem coladinho com o racismo. Né? Verdade, é verdade. E quando você fala isso, eu lembrei, eu era criança ainda, né? Hoje eu já tô velhinho aqui, com mais de 60 anos, mas quando eu tinha 8, 9 anos, eu tinha uma gata em casa, preta, todo preta, de olhos verdes, chamava Michelle, até por causa da música dos Beatles, né? Do Michelle Mabel. E depois, e o meu filho hoje tem um gato fantástico, um gato que, por incrível que pareça, você fala dos maus tratos, que ele acabou encontrando numa caçamba de lixo. Alguém tinha jogado o gatinho lá, totalmente esquálido, famélico, e ele acabou adotando, ele pegou, levou para casa e falou, a gente vai cuidar, levou no veterinário e tal.
que é o Buster, que está lá até hoje, né? Então ele falou para a mulher dele assim, a gente vai cuidar e depois a gente faz uma doação, tal, não sei o quê, né? Tiveram coragem? De jeito nenhum, está lá até hoje, e o Buster é fantástico. E o gato tem isso, né? Porque o gato, ele tem essa coisa do tigre, né? Do leão. Ele é mais independente, né? Verdade. Eu lembrei da música do Saltimbancos, que na hora da gata, lá eles falam, nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, né? Eles são livres, né? Essa coisa toda. Exatamente. Então as pessoas acabam que tem muito escolhe animais justamente para seu bel prazer. O que acontece é que as ONGs têm recebido um número alarmante de animais abandonados, e tem chegado ao poder público isso daí, porque precisa realmente de ajuda para tanto animal que tem chegado. E o poder público ele não tem se manifestado realmente, né? Então você tem visto aí faltar, às vezes, leito, amparo médico e tudo, quanto menos para os animais. Então, isso tem chegado, mas isso não tem sido repassado à sociedade, né? Da forma como deveria ser repassado. Então, está tendo, inclusive, pessoas que têm um número alto de animais em casa e que falecem, né, de Covid, e esses animais são resgatados e encaminhados para algum lugar, alguma ONG, alguma coisa. Teve um caso de um rapaz que faleceu, se não me engano, ele morava numa ilha isolada, não sei se é fluvial, alguma coisa assim, e ele tinha 47 cachorros e 6 gatos. Então, foram lá resgatar. Então, você imagina que da noite para o dia, para achar tanto lugar para tanto animal é complicado. É verdade. Um ponto também que me chamou a atenção nesse teu artigo é que você escreveu que, além do combate à Covid-19, um dos maiores inimigos é a não aplicabilidade legal dos direitos dos animais. Fala um pouco sobre isso. Como nós sabemos, nossa legislação, ela no papel, ela é muito agradável de ser lida, né? Mas a prática, infelizmente, é outra. O que a gente vê é que maltratar animais é crime, né? Com pena e detenção, multa, mas infelizmente não é assim que acontece. Há um tempo atrás, a gente viu aí um monte de animais serem mortos com veneno aqui na região da Grande BH, e também aquela cachorrinha que ficou famosa, que foi espancada a pauladas no Carrefour. Eu não sei se você se lembra, as pessoas devem se lembrar. Tristíssimo. Isso. Então, assim, aquilo ali já era para ter servido de lição mesmo, né? A pessoa tinha que estar detida, e realmente foi o que não aconteceu. Então, a gente tem visto muitas pessoas... como que a gente denuncia, que as pessoas também têm medo, então já está tendo delegacia especializada de crimes contra animais, a gente incentiva a ligar ao 180, 181, chamar a polícia militar, se possível gravar áudio, vídeo, tem gente agora que usa drone, né, então os drones também chegaram para dar uma força, porque às vezes tem um muro de 3 metros e você escuta um cachorro, um animal chorando, lamentando 24 horas. Infelizmente não tem como, né? Então, é isso, é mais ou menos por aí. Infelizmente, a aplicabilidade legal não é como está disposta na lei, né? Bom, para concluir esse nosso bate-papo, que eu acho de extrema utilidade aqui, dentro desse raciocínio, a gente tem que falar. Quando a gente reclama dos direitos das minorias, os animais estão aí nesse negócio. É importante reclamar essas manifestações que a gente viu aí nos Estados Unidos, no caso do George Floyd, plenamente justificável. Outras manifestações que a gente viu no Rio de Janeiro, em outros casos também de racismo, quando a gente fala em defesa das minorias, dos animais, estão ali juntos, lado a lado, entre aqueles que hoje são literalmente desprezados pela sociedade. Com toda certeza. Se você pegar até a origem do próprio direito animal, ela vem de uma passeata feminista. Então, veio até de uma sátira, mais ou menos no seguinte sentido: olha, se as mulheres estão saindo à rua para reivindicar seus direitos, então animais também podem ter direitos. Se mulher tem, por que animal não vai ter?
Então, foi quase que uma inferiorização de ambos. E é muito importante, às vezes, o papel da mídia nesse ponto. Para quê? Para a questão mesmo de abertura, abrir isso para a população, né? A liberdade de expressão é muito importante. Então, às vezes, chega no poder público, mas o poder público não joga isso não fica aberto. Então, a gente depende de pessoas, né, que abram espaço para isso poder ser vinculado mesmo. Tá ótimo. Professora Andréa Bonifácio, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. E quando tiver outras informações importantes, pode contar com a gente para divulgar aqui, que dentro do nosso espaço, que tem, às vezes, um alcance pequenininho, mas a gente vai provocando os outros. E acaba isso virando uma corrente que ajuda. Parabéns e obrigado pela entrevista. Obrigado, você. Tudo de bom. Legal. Professora Andréa Bonifácio conversou com vocês. Hoje, mais do que nunca, estar em casa, na segurança de um lar, é com certeza o melhor negócio. É assim que a construtora Patriani trabalha todos os dias, para você se sentir protegido e confortável dentro de casa. Para seu investimento ser seguro e rentável, mesmo num período com tantas incertezas. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa da segurança de um lar. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa proteger sua família e seu bolso. A Patriani entende que ter o seu lugar é essencial. Essa é a recomendação de todos. Pergunte aos mais vividos. Investir em imóvel é sempre mais seguro. Ações e aplicações sobem e descem, mas um imóvel sempre protege o seu patrimônio. Invista sem riscos. Invista em um imóvel da Patriani. Seguros e modernos. Hoje ou daqui a 20 anos. Camisetas, calções, meias, tênis, enfim, tudo o que você imaginar para a prática esportiva você encontra em um único endereço: aesportiva.com.br, o seu site de materiais esportivos. A Esportiva, desde 1962, oferece o que há de melhor a seus clientes. Portanto, se precisar de material esportivo, não esqueça, o site é aesportiva.com.br. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais e, nesse momento, ao vivo, pela Vox TV Oficial. E olha, para auxiliar na redução do risco de contaminação de pessoas com o vírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, a Star Center Climatização, empresa sediada em Santo André, criou um manual para os seus clientes com dicas de algumas ações básicas e operacionais para serem adotadas no sistema de climatização. Afinal de contas, cuidar do ar-condicionado, da sua manutenção, principalmente nesse momento. Sempre é importante, mas nesse momento é vital. Para falar sobre isso, eu tenho uma honra e a satisfação de receber ao vivo aqui o diretor-presidente da Star Center, meu amigo de há muitos anos já, Edson Alves. Edson, muito obrigado pela gentileza de atender o pedido dessa entrevista. Boa tarde, Joaquim. É um prazer estar aqui com você para tirar algumas dúvidas sobre o que se deve ou não fazer com o sistema de ar-condicionado nesse momento agora que é ímpar, né? Nós não tínhamos nada próximo disso até hoje, né? Legal. Bom, eu quando eu anunciei a entrevista na live de segunda-feira, eu falei, o pessoal tem que assistir aqui, eu vou conversar com o Edson Alves, porque a Star Center é responsável pela instalação dos equipamentos de ar-condicionados dos principais edifícios do Brasil. Aí, eu sempre tenho orgulho de falar desse trabalho que você faz aí há 3 décadas, né?
prédios maravilhosos, como aquele do Santander, ali na Marginal Pinheiros, como o WTC ali da Berrine, como o Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, enfim, se ficasse falando aqui, a gente ficar fazendo uma lista o dia inteiro e não acabaria. Mas, de uma certa forma, no teu serviço, principalmente agora, não tanto de instalação, a gente vai falar um pouquinho disso, que as construções deram uma pausa, não chegaram a parar totalmente, mas reduziram bastante, mas principalmente na manutenção do equipamento de ar-condicionado. Como é que foi trabalhar até agora, nesse período? Nós já estamos há 90, 92 dias aí, com o pessoal trabalhando home office, com alguns equipamentos parados, outros aumentando o trabalho, como é o caso de hospitais, e você atende também. Como é que está sendo esse trabalho nesse momento, Edson? Olha, Joaquim, eu digo que é um desafio muito grande, eu acho que para qualquer empresário de qualquer área, porque é algo, como eu comentei, que nunca havia ocorrido e não tem um precedente para você poder entender quão abrangente é isso, não é? Com relação à parte de obras, a gente continua executando as obras que estavam em andamento. Alguns contratos, é lógico, alguns clientes resolveram parar, até porque não sabia como agir nessa situação, mas todos estão retornando agora e com as ações preventivas que são necessárias para que consiga cuidar do nosso colaborador, que vai estar em campo lá atendendo. Agora, na manutenção foi uma coisa assim, alguns prédios que pararam, mas a gente até alertou que precisaria ficar com o sistema operando, porque se você deixar 3 ou 4 meses o sistema parado, sem troca de ar, sem nada, e tem muitos casos assim, a gente percebe que tem muitos edifícios nessa situação, e que na hora de voltar tem que tomar um cuidado especial para voltar o sistema a operar, mas o nosso maior desafio foi na parte de serviço na área hospitalar. A Star Center Service hoje tem em seu gama de clientes, são 17 hospitais que nós cuidamos do sistema de ventilação e ar-condicionado, e aí o trabalho foi muito maior, os cuidados que nós tivemos que ter para manter isso em ordem, o cuidado com o colaborador, com os novos IPIs que nós tivemos que adotar para que ele esteja tranquilo e seguro na hora da manutenção, uma vez que as casas de máquinas vão estar com o vírus lá, propriamente dito, impregnado nos filtros, né? Foi um trabalho diferenciado, que a gente está conseguindo bom resultado. E é aquela história de ter que trocar a roda com o carro andando, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa, assim como os médicos. Eu converso aqui toda semana com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, que é um cirurgião em robótica fantástico aqui de São Caetano do Sul, da Uroproctor. Ele mesmo fala sempre que os médicos são surpreendidos a cada momento e, obviamente, todos esses equipamentos, principalmente hospitais, né? Eu imagino você ter que desenvolver uma técnica nova, diferente, e talvez isso vá continuar acontecendo, de você trabalhar no duto, por exemplo, do ar-condicionado da UTI de um hospital, que antes tinha um determinado nível de ocupação e hoje, muitas vezes, você pega uma UTI completamente lotada. Isso mudou também a forma de tentar entender e de os teus colaboradores trabalharem ali? Então, é o que a gente entende e o que nós temos feito é ajustar o sistema numa condição que não gere um custo elevado também para o cliente. Porque, assim, se a gente levar em prática o que está acontecendo hoje, e é o que deve acontecer nos projetos novos de hospitais, eles devem ter uma alteração para esse tipo de situação. Você pega o hospital, por exemplo, você tem algumas áreas de isolamento, que é onde você trabalha com áreas com pressão positiva, pressão negativa, que é justamente para você poder proteger as pessoas que não estão contaminadas. Só que as áreas de isolamento dos hospitais são mínimas, né, perto do que se necessita hoje. Teoricamente, hoje, toda a área que você tem de UTI e da área que está com maior gravidade, os próprios leitos que estão os doentes contaminados, seriam áreas que você teria que trabalhar com diferencial de pressão e com pressão negativa.
E os hospitais não estavam preparados para isso, bem como também os sistemas de conforto também não estão preparados para isso. Então, o que nós fizemos foi o quê? Melhorar o sistema em tudo aquilo que era possível, para você ter uma garantia melhor da segurança do usuário. Mas o que a gente entende é que os novos projetos, eles devam sofrer modificações, e a gente coloca até como uma sinergia, mais ou menos como você tem um sistema para extração de fumaça para usar em caso de emergência, né? Os hospitais devem passar por algumas alterações e ter o sistema preparado para um caso retorne alguma questão dessa de contaminação em massa, né? Legal. Eu vi uma declaração tua dizendo o seguinte, que é importante salientar que as ações colocadas nesse guia que vocês, nesse manual de manutenção que vocês colocaram, elas são complementares, né? E de forma alguma elas substituem aquelas determinadas pelos órgãos públicos, que são os reguladores, as autoridades médicas e procedimentos. Essas aplicações, inclusive, elas devem respeitar a característica de cada sistema, é isso? Isso foi assim, vários clientes entraram em contato para dizer, porque também teve uma polêmica, saiu algumas reportagens na mídia dizendo que o sistema de ar-condicionado era vilão, que ele não deveria estar sendo ligado de hipótese alguma, né? Então, e o que eles deveriam fazer? Na verdade, assim, depende do sistema que você tem. Se você tem um sistema de ar-condicionado central, bem projetado, com classe de filtragem adequada, os filtros até retêm a partícula do vírus do ar quando ele for para ele, né? Agora, se você compra, como a gente tem, acho que 70% do mercado, que acabou comprando split system pelo site, manda alguém instalar, e é uma máquina que ela faz o quê? Ela pega o ar daqui, ela esfria e joga de novo para o ambiente, com um filtro de ar que a classificação dele não tem classificação, ou seja, ele não retém nenhuma partícula. E aí essa máquina, sim, ela pode contaminar mais o ambiente. Então, aí nós criamos um manual para isso. Você tem um split, não tem renovação de ar? Não, mantém porta e janela aberta e desliga o sistema de ar-condicionado. Você tem um sistema de ar-condicionado central adequado? Tenho. Então, quais são as opções? Aumentar a ventilação, a renovação de ar ao máximo que puder, deixar essa renovação ligada por 24 horas, né? Tem sistema de exaustão para os seus sanitários, para a parte de vestiário? Tenho. Também manter isso ligado por 24 horas, né? E aí tem a questão de instrução também do seu colaborador quanto ao uso dos locais. Por exemplo, banheiro. Tá no banheiro? Vou dar descarga. Tampa do vaso sanitário fechado, né? Por quê? Porque aí você não vai evitar qualquer tipo de contaminação. O ar-condicionado por si só já libera o ambiente de ter algum tipo de problema? Não. Você precisa manter todas as por forma que o governo está indicando, né? O distanciamento, a questão da limpeza de mão, de contato, isso não muda, isso tem que se manter, e a sanitização dos ambientes, que eu acho que isso é um caso que tem que levar mais em prática. Legal. Isso que você estava falando da questão do ar-condicionado, você também falava que, quando possível, utilizar um filtro de maior eficiência, até para evitar esse problema, né? É por isso que a gente indica que a empresa sempre tenha uma empresa de manutenção adequada para estar cuidando do sistema. Até porque, quanto mais você melhorar a eficiência do seu filtro de ar, mais garantia você tem de que o vírus vai estar retido no filtro. Legal. Bom, até além da recomendação que vocês fazem, eu lembro de a gente ter feito um programa já há algum tempo atrás, há mais de um ano, coisa assim, que é lei, né, que se exige hoje o atestado dessa manutenção permanente, que pode, inclusive, quando não feita, além de você colocar em risco a saúde das pessoas, redundar em multas pesadíssimas, né? Isso você tem a questão do PMOC, que é o Plano de Manutenção e Operação do Sistema de Ar-Condicionado, que hoje é lei, né? As empresas que não fazem estão correndo o risco de ser multado pela Anvisa. A multa pode chegar até 2,5 milhões de reais, dependendo da situação, além de você poder ter uma causa trabalhista também do seu funcionário se o seu sistema não está adequado e você criar um problema para ele. Legal. Dentro disso tudo que você falou, Edson, a gente está vendo aí a retomada gradual
do comércio, das empresas, shoppings estão voltando a abrir para os clientes, escritórios comerciais, pouco a pouco também vão abrindo. Tem alguma orientação, alguma recomendação específica? Porque não dá para simplesmente, depois de ficar aí praticamente 3 meses fechado ou parado, você simplesmente abrir, ligar lá o ar-condicionado e fazer funcionar, né? Quanto à questão do ar-condicionado de ventilação, a gente indica que se a empresa não tiver uma empresa especializada cuidando, que contate uma empresa especializada para que ela, antes dele liberar o pessoal para trabalho, ele faça a higienização de todo o sistema de ar-condicionado, ligue toda a instalação dele pelo menos umas 48 horas antes de começar a operação, para que ele tenha garantia do que aquele ar que ele está jogando no ambiente, ele está próprio para utilização, né? Porque vai depender muito do tipo de sistema que ele tem para a gente entender que ação tem que ser tomada. Por isso que é muito importante ele contratar uma empresa especializada. Legal. E eu vi até no material enviado aí pela tua assessoria de imprensa, que destaca que em sistemas de climatização que não possuem a reposição do ar externo, você primeiro precisa manter o equipamento desligado esse tempo todo e abrir portas e janelas que dão para o ambiente externo, é isso? Você tem muitos locais que você tem aqueles equipamentos tipo split, que você coloca no ambiente e ele só faz o quê? Só esfria o ar. Nesse caso, você não tem um sistema de renovação de ar. Para esse caso, a gente indica que fique tudo aberto. Se você tiver um ambiente confinado e você não tiver renovação de ar, você precisa ter uma renovação de ar ou não utilizar esse ambiente, se você não tiver portas e janelas que dá para o meio externo para você fazer essa renovação de ar. E hoje, se você pegar nos pequenos comércios, a maioria não tem renovação de ar, é aquilo que comprou uma máquina, foi lá, instalou, e a ideia toda era esfriar, manter uma qualidade do ar interno de esfriar, e não de você ter uma renovação. Com isso, a gente indica, se você tem um sistema assim, não liga o seu ar-condicionado e mantenha portas e janelas abertas para você ter uma renovação de ar constante. Legal. E aqueles ventiladores de reposição de ar externo? Eles precisam ficar ligados 24 horas, é isso? É o que a gente indica. Quando você tem o sistema de ventilação para renovação de ar, a gente indica que fique ligado a partir de agora, não só na operação, durante 24 horas, porque quanto mais tempo você deixar ligado, maior vai ser a renovação de ar do seu ambiente. E como a renovação de ar é um item que você pega o ar de fora quente, no dia que tiver 40 graus, você vai pegar 40 e jogar para dentro, normalmente ele é calculado pelo volume que uma pessoa precisa para você ter o nível de CO2 do ambiente adequado. Hoje, na questão de você estar com ar e ter que renovar, quanto mais renovado, melhor, a gente indica que fique ligado 24 horas, que é para você estar sempre com uma circulação do ar adequada. E aqueles exaustores de sanitários, de vestiários, cozinhas, também igualmente funcionam? 24 horas, ligado direto. Direto, né? Para você ter uma exaustão constante desse ambiente. Legal. E eu vi uma outra declaração tua que você diz o seguinte: como a transmissão do vírus também ocorre através do ar, é recomendável intensificar as ações de manutenção preventivas, e aí tem o PMOC, é PMOC, né, que você chama? É o PMOC. PMOC e tal. Manutenção e operação. Operação de controle, e controle também, né? Isso aí, aplicado de forma efetiva, garante a tranquilidade de quem está trabalhando? Garante a qualidade do ar, a tranquilidade do ocupante não, porque se você tiver alguém com vírus no ambiente, e devido à proximidade, você leva um tempo para o ar-condicionado pegar esse ar e levar todo ele para o seu filtro e manter dentro do filtro. Como isso demora, em nada que você fizer, mesmo com porta aberta e janela, dá para garantir que você está 100% coberto com relação ao vírus, né? Legal. Quer dizer, olhar sempre, fazer a manutenção dos filtros, principalmente, que são importantíssimos, né? É uma forma de você ter medidas de garantir a saúde dos colaboradores, clientes, porque é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Correto, é a primeira coisa, sim. E você otimizar isso, deixar o máximo possível ele ligado para que você consiga circular a maior quantidade de ar possível, para que esse vírus que tiver suspenso no ar,
vá parar no filtro de ar e não fique suspenso dentro do ambiente. Agora, a garantia de que só com isso você resolve, não se resolve. Você precisa manter o ambiente todo higienizado, manter distância, usar máscara, isso não muda nada do que está sendo feito. Legal. Agora, quem quiser ter mais informações a respeito desse manual que vocês publicaram, ele está, inclusive, na página da Star Center na internet, né, que é www.starcenter.com.br. Lá a pessoa vai encontrar o manual completo, vai poder ler, saber que tipo de serviço e também, eventualmente, se achar necessário, entrar em contato para ter mais informações e orientações, não? Correto, você consegue encontrar esse manual na página da internet, consegue também localizar no nosso LinkedIn, ele também está no LinkedIn, e a ideia toda foi o que? A gente colocar no manual um linguajar normal de mercado para que o usuário consiga entender. Então, não está no manual de engenharia, de engenheiro, ali as pessoas lendo vai ter uma recomendação bem sensata daquilo que dá para se fazer para o sistema e que é ideal para que você mantenha e tenha uma qualidade melhor do ar interno do seu ambiente. Legal. Agora, eu sempre lembro da primeira entrevista que a gente fez, e você me contando que começou lá com uma chave de fenda apertando o parafuso no ar-condicionado, e aí criou essa empresa que é orgulho para todos nós aqui. Hoje você é presidente também da Smáquina, né? É correto. A Smáquina é uma instituição americana, e que tem a nossa sede aqui no Brasil, e eu assumi a presidência agora no começo do ano, em janeiro. Ela tem como item as normas americanas, e tudo que é da parte de ar-condicionado, muita coisa é normatizado pela Smáquina. Tudo isso que nós colocamos, inclusive nesse manual que você tem disponível aí, ele está regido pelo que a Smáquina está fazendo nos Estados Unidos. E você tem também a REVA, que é uma associação europeia que também ela fala sobre a parte de climatização, que já passou por esse problema. Então, tudo isso que a gente indicou está em cima das associações, né? A empresa começou realmente da forma que eu te contei. Hoje, nós tem um grupo, que é o grupo GRSC, que ele comanda a Star Center Soluções, que é a parte de obras e engenharia, a Star Center Service, que é a parte de manutenção, e a Ductiair, que é uma fábrica automatizada de dutos, que tem duto convencional, tem aqueles dutos aparentes que você vê em shopping center, tem duto flexível, que a gente fornece isso para o mercado, né? E sempre com algumas inovações. Tudo que é novo no mundo, normalmente a gente está trazendo aqui para o mercado brasileiro. Edson, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, fica à vontade, o espaço é teu aí. Não, Joaquim, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, o material está disponível na nossa página, que eu acho que dá para ajudar quem tem alguma dúvida com relação ao sistema de ar-condicionado nesse momento. Mas se tiver alguma outra dúvida, também tem perguntas e respostas no site, entre em contato, vai ser um prazer a gente poder responder. Obrigado, Edson. Edson Alves, presidente da Star Center, conversou com vocês.